Olá, pessoal. Meus caros alunos do segundo colegial, todos estão bem? Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando hoje sobre o processo meiótico. Eu já tinha trabalhado com vocês, pessoal, na aula o processo da mitose, né? O processo mitótico. Então hoje a gente vai falar sobre a meiose. E eu vou aproveitar e fazer uma revisão sobre a outra divisão que a gente já tinha trabalhado. Lembrando, pessoal, são essas duas divisões, mitose e meiose, que a gente trabalha, certo? Primeiro, pessoal, o que é meiose, né? Quando a gente falava de mitose, a reprodução seria a divisão das células, onde uma célula diploide, que ela tem a dupla quantidade dos cromossomos, no caso dos seres humanos 46, né? Então 23 pares de cromossomos, gerando duas células também diploides, certo? Então também 2N, a gente usa esse símbolo a letra N ali para denominar a quantidade de cromossomos. Então, 2N, dupla quantidade ali deles, certo? Enquanto isso, pessoal, na meiose, uma célula diploide vai originar 4 células haploides, certo? Então, com metade do material genético, certo? Dos cromossomos ali no caso. Quando a gente fala mitose, são todas as células do corpo que sofrem divisão. Então, as células da pele, células do sangue, células do tecido muscular, tá, gente? Enquanto que, como exemplo, né? Enquanto que na meiose são apenas os gametas, tá? Então as células, no caso dos seres humanos, né? Então o óvulo e o espermatozoide. Então para formar eles, meiose. As demais células por mitose. Por exemplo, formação de esporos, né? Que também acontece às vezes nas plantas, em fungos, vai ser por meiose também, certo? Então ali na imagem, pessoal, vocês podem ver o espermatozoide aqui à esquerda e o óvulo à direita. Então, eles vão ser com metade do material genético, vão ser haploides. No esquema aqui da direita, o pessoal mostra um pouquinho do que era, né? Enquanto que na mitose, a gente falava de uma divisão só, a meiose vocês verão que são duas divisões, tá? Então, a primeira divisão, que a gente diz que ela é reducional, que é já a carga dos cromossomos cai pela metade, né? 2N passa a ser N, diploide passa para ser haploide, e a segunda divisão a gente diz que ela é equacional, então a meiose 2 vai ser equacional, e ela permanece N, né? Então vai ser haploide, formando as últimas 4 células haploides também, certo? Aqui, pessoal, olha, até voltou aqui, um pouquinho sobre o cromossomo, né? Então a gente tem falado sobre o cromossomo, que ele é o DNA, né? A forma do DNA, que está organizado para as divisões celulares, certo? Então, tanto para a mitose quanto para a meiose. E esse é o aspecto dele, tá, gente? E eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se vai dar para ver muito bem, isso aqui eu mostrava em aula, tá, gente? Então, um exemplo, né, uma demonstração do que seria esse cromossomo. E seria isso aqui, pessoal. Então, nada mais é, ó, vocês ficando mais perto, se ele focaliza ou não, nada mais é do que uma caneta aqui com um barbante e essas regiões pintadas aqui do barbante, pessoal. Essas regiões pintadas representam os genes, tá? Então, esse vermelho, azul, o verde aqui, esse verde mais clarinho, aqui o azul novamente. Então, esses são trechos do DNA que vão codificar alguma informação. A gente ainda vai trabalhar essa parte do DNA nas próximas aulas, viu, gente? Então, esse é o DNA na forma espiralada, né? Na forma de cromossomo. Fora isso, pessoal, acabou a parte da duplicação, o DNA vai soltar, não vai ficar na forma de cromossomo. Então, ele vai ficar com esse aspecto desenrolado aqui, tá, gente? Tá? Então, aqui seria o DNA na forma desenrolada, na forma lá de cromatina, certo? Depois enrola esse trem aqui. Então, isso aqui vai ser o cromossomo, tá? Aqui na imagem um exemplo deles, né? E a gente classifica eles de acordo com a posição desse centrômero. Então, aqui, essa cintazinha ali, aquela cinturinha dele, que vai determinar 4 tipos de cromossomos, certo? Então, aqui vamos a eles, tá, gente? Primeiro, pessoal, metacêntrico. O próprio nome já diz, né? Meta, meio. Então, o centrômero vai ficar no meio do cromossomo, exatamente no meio ali. Submetacêntrico, pessoal, ele está deslocado um pouquinho em relação ao meio, tá? Então, é por isso que ele tem esse nome, submetacêntrico. O terceiro tipo, pessoal, acrocêntrico, o centrômero está próximo de uma das extremidades, tá? Então, ele vai ter os braços ali normal, só que ele vai ficar um braço bem mais curtinho que o outro, tá? E por último, telocêntrico, que realmente ele vai estar o centrômero numa extremidade. Então, ele vai perder aquele bracinho acima ali, tá? Onde a gente vai observar isso, pessoal?
Os cromossomos, então, ele tem diferentes formatos, né? Aqui, observando os pares de cromossomos, tanto feminino quanto masculino, né, do ser humano, a gente diz que toda essa lista é o cariótipo, tá, gente? Então, aqui, nessa parte superior, o feminino, e aqui na parte inferior, o masculino. A gente observar, pessoal, já vou aproveitar até e dar uma esticada aqui na explicação. Nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos, que a gente diz, e apenas um par de cromossomo sexual. Nas mulheres vai ser o XX, tá? E nos homens aqui, pessoal, XY. Percebe que o Y é bem mais curtinho ali, tá? Então, isso dentro de um cariótipo de uma pessoa normal. Se a gente for tratar, depois a gente vai ver um pouquinho das síndromes, pode ocorrer alterações nesses cromossomos, tá? Quando é formado o óvulo e o espermatozoide, pessoal, então vai vir um par de cada um, tá, gente? Então, aqui, por exemplo, esse aqui, masculino, tem um aqui, vai vir só um desses cromossomos, tá? E vai encontrar depois um cromossomo ali correspondente da mãe. Esse mouse aqui tá meio doido, gente. Certo? Então, daí que vai formar o novo indivíduo, né? A hora que encontrar o espermatozoide e o óvulo, vai ter junção disso aí. Então, já aproveitando, pessoal, da mulher, o óvulo vai ser só X. E o cromossomo sexual que vem nele vai ser X. Do homem, pessoal, o espermatozoide pode ser X ou Y. Então, é ele que vai determinar o sexo do filho ou da filha, né? No caso ali, certo? Mas isso aí a gente vai ver nas próximas aulas ali. Tudo bem? Vamos seguindo, pessoal. Então, agora sim, vamos falar das etapas da meiose, tá, gente? Só lembrando, pessoal, da mesma forma que na mitose acontece aquela intérfase, né? Aquele período preparatório para a divisão, tem G1, né? O estágio gap 1, é um intervalo. Estágio S, de duplicação do DNA. E o G2, né? O estágio de intervalo 2, na meiose é a mesma coisa, gente. A diferença é que vai ser duas etapas, meiose 1 e meiose 2. Aquela frasezinha que eu falei para vocês, prometa, Ana, telefonar, é a mesma coisa, vale aqui também, tá, gente? A diferença é que ele vai passar por duas vezes, né? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e depois prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então eu vou explicar um pouquinho sobre essas etapas, tá, gente? Falando o que a gente tem que levar em consideração de mais importante ali. Primeiro, pessoal, então vamos dividir dentro da meiose 1, a prófase 1, alguns livros, alguns conteúdos, pessoal, não dividem nessas subetapas, tá? Eu prefiro prezar por a mais, né? Passar mais para vocês, explicar mais detalhadamente essa parte. Quem for prestar algum vestibular, às vezes uma Unesp, um FUVEST, Unicamp, alguma federal, pode ser que caia essa parte dessas subetapas, tá, gente? Para o nosso conteúdo, eu não vou exigir que vocês decorem esses nomes, tá, gente? Isso aqui também é loucura, mas pelo menos saber o que é de importante ali. Então, essa prófase 1 divide-se em 5 etapas, tá, gente? Então, leptóteno seria a primeira. Então, aqui na imagem mostra, né, os cromossomos finos em duas cromátides. Então, ele está bem fininho ali, não está nem organizado. Ainda tem o nucleolo ali presente no núcleo, tá, gente? Eita, hoje é dia. Pessoal, e depois ele passa para a segunda etapa, né? Zigóteno. Esses cromossomos, pessoal, começam a ficar pareados, então eles vão ficar próximos entre si, né? Os cromossomos homólogos ali vão se parear, certo? Percebe, pessoal, que o nucleolo já desapareceu ali nessa situação, né? Depois, pessoal, paquítono. Então, as 4 cromátides ficam visíveis, a gente consegue ver os bracinhos ali do cromossomo, né? E aí vem a parte que é mais importante, pessoal, que a gente tem que levar em consideração, que é no diplóteno, que é a troca de pedaços entre as cromátides irmãs. Então aqui, pessoal, imagina assim os dois cromossomos, os dois xizinhos ali, eles começam a entrelaçar os pedaços, e eles trocam esses pedaços, pessoal. Essa troca de pedaços, trechos do cromossomo entre si, é chamado de permutação ou recombinação gênica, ou ainda o termo em inglês crossing over, tá, gente? Então não é crossover daquele da academia, quem faz sabe, daquele exercício, não é não, viu, pessoal? Crossing over. E essa parte, pessoal, é extremamente importante para aumentar a variabilidade genética. Essa troca entre os trechos ali, pessoal, permite com que aumente essa variabilidade, a gente aumenta essa diferenciação entre esses gametas, tá, gente? Tanto isso acontece nos óvulos,
quanto nos espermatozoides, tá? Então é extremamente importante. Os pontos ali onde as perninhas, né, dos cromossomos se cruzam é chamado de quiasmas, tá, gente? Lembra da asma? Lembra daquela doença? Falta ar ali? Então é quiasma esse trechinho. Aqui, ó, mais um pouco mostrando isso aí em detalhe, tá, gente? Então os cromossomos homólogos alinhados, acontece essa troca de pedaços ali, tá, gente? Então troca o pedaço azul com o pedaço vermelho, nesse trechinho é chamado quiasma, então vou colocar até o mouse aqui, não sei se dá para ver. Esse aqui seria o quiasma, tá, gente? E no final forma os cromossomos já com os pedaços misturados. Aqui é interessante, pessoal, às vezes vocês vão ver esses dois termos. Aquele cromossomo, aquele trechinho, né, aquela cromátide que não está misturada, tá vendo aqui essa inteira azul e essa inteira vermelha aqui, se a gente separar ela, né? Essas são chamadas cromátides parentais, ou seja, ela não tem nenhuma diferenciação, ela tá como tá, veio dos pais, pode-se dizer, mas não nesse sentido, tá, gente? E as cromátides recombinantes são aquelas, tem hora que eu perco o mouse aqui, são aquelas cromátides que têm trechos misturados. Então, azul com vermelho ali no caso, ou vermelho e azul com azul, né? Então, essa aqui é a importância, pessoal. Isso aí garante uma maior variabilidade. Se a gente pensar que isso acontece dentro da formação dos gametas, depois os gametas ainda trocam o material genético, né? Então, a gente pega características do nosso pai, da nossa mãe, e mistura isso aí, então a gente vê o tanto que é possível ter uma variação genética quanto a isso, tá, gente? Existe um cálculo em relação a esse número de probabilidades, né, da gente ser exatamente igual. Eles pegam o cálculo de n, 2 elevado a n. No n, no nosso caso, seriam 23, né, 23 cromossomos. Então, 2 elevado a 23, eu tenho um cálculo aqui, inclusive, dá mais de 8 milhões de possibilidades, pessoal. Isso para cada um dos gametas, né? Então, 8 milhões para 8.388.608, mais especificamente, pessoal. Então, isso aí, para 8 milhões de possibilidades dentro da parte masculina, né, do espermatozoide, e 8 milhões para os óvulos, então aí você multiplica isso aí. Então, imagina como é que chama? O número, né, extenso que vai dar dessas probabilidades, né, dessa ocorrência disso aí. Por isso que nós temos a variabilidade genética, certo? Então isso seria o diplóteno. Depois, pessoal, por último, né, a diacinese. Então as cromátides se afastam, então já fizeram a troca dos trechos e elas vão se afastar entre si, certo? Aí termina a prófase 1. É isso que eu comentei com vocês. Tem lugares, vocês vão ver já prófase 1. Acontece a organização dos cromossomos, eles vão trocar pedaços. Vai dizer isso, tá? Não vai definir nessas subetapas, né? Para lembrar, pessoal, eu usava essa palavra esquisita aí. Lesipadidi. Então, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? É meio chato lembrar, mas aí, igual eu falei, vai depender do onde você for trabalhar, onde você for estudar, se for um curso de biológicos, às vezes vocês vão ter que saber isso daí, certo? Para nossa aula não, fiquem tranquilos, só prometa não telefonar, tá? Depois, pessoal, metáfase 1, cromossomos homólogos pareados na região mediana da célula. Então ali, percebe, pessoal, o símbolo douradinho ali, né? Os centríolos, né, nos polos ali da célula, tá, gente? Com as fibras ligadas a eles, presas nos centrômeros. A anáfase 1, acontece que elas puxam essas fibras, então vai separar. Então tá lá os xizinhos, eles vão separar, mais ou menos assim, né? Olha que beleza. Vão separar os cromossomos homólogos. Preste atenção nessa parte, pessoal. A anáfase 1 separa os cromossomos homólogos, certo? Depois, telófase 1, ocorre a citocinese, ou seja, a separação da célula em duas. Se fosse a mitose, pessoal, terminaria aí, tá? Acontece que a meiose, ela tem duas etapas. Então, a gente repete esse processo. Prófase 2, carioteca vai se desintegrar, tá, gente? Mesma coisa. Os centríolos vão para as extremidades da célula, formam as fibras, né? Vão ficar presas lá nos cromossomos, tá? Na metáfase 2, eles estão no meio da célula, a gente diz que é no equador da célula ali, tá? Na anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Aqui, pessoal, lembra na anáfase 1, a gente falava que era a separação dos cromossomos homólogos. Então, como se fosse o 2x, a gente separa.
Aqui ficou um X só, a gente separa só esse cromossomo. Então separa as cromátides irmãs, tá? Então ela seria a última etapa ali já para separar. E telófase 2, organiza-se o núcleo e ocorre a citocinese, tá? Formando 4 células no final. Acontece também a cariocinese, pessoal, não está ali escrito, que é a formação da carioteca novamente, certo? Então aí terminamos a meiose. As etapas, pessoal, são as mesmas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. A diferença, ela vai passar 2 vezes, né? Então, meiose 1 e depois meiose 2, formando essas 4 células no final. Aqui na descrição do vídeo, pessoal, vou colocar um link de uma animação, que eu até inclusive passo isso em sala de aula, tá? Então vejam para facilitar esse entendimento, certo? Pessoal, era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Que tenham entendido. Qualquer dúvida, só me procurarem durante as aulas. Certo, pessoal? Obrigado, valeu, até a próxima.